astronautas, viajantes dessa nave chamada vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama. Estamos aqui para fazer a nossa edição do Madama Flix hoje e eu tô muito empolgada. Eu assisti um filme incrível da Netflix que tá no top 10, Destemida. É uma produção Netflix que conta a história de uma menina de 16 anos que em 2010 uma australiana que viajou o mundo velejando sozinha, né? Enfrentando aí várias adversidades. E eu me empolguei demais. Eu me empolguei demais vendo o filme. Eu me emocionei muito vendo o filme. E eu tava na metade do filme, eu já tava querendo vir gravar, conversar com você sobre essa produção incrível da Netflix. São tantos tópicos, são tantos tópicos para falar que eu nem sei por onde eu começo. Mas o primeiro deles é o quanto quando a gente tem um propósito, a gente tem um sonho, a gente tem uma missão, a força que a gente encontra para realizar isso, essa energia, ela é surreal, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um desafio a ser superado, a gente encontra forças, né? Não sei de onde. O caso do filme, eu poderia dizer que essa menina, ela, desde criança, né? Ela sempre teve o propósito dela muito claro. E eu sei que existem pessoas que são assim. Pessoas que desde criança elas já sabem o que vieram fazer nesse mundo e para onde elas vão. E eu sei que tem gente que também é bastante perdida, gente que às vezes passa a vida inteira buscando um propósito e não consegue entender direito, né? Pessoas como eu, por exemplo, que demorei quase 30 anos para descobrir meu caminho e nem sei se eu já descobri. E também a gente tem diversas ferramentas aí, como o mapa astrológico, tem muitas formas, mapa numerológico, tem muitas formas da gente descobrir o nosso propósito na vida. Mas tem essas pessoas que elas já nascem com esse sentido natural, elas só sabem o que elas têm que fazer e elas fazem, elas acordam todos os dias com aquilo em mente, né, que é o caso dela, da Jessica Watson, que trabalhou desde criança pelo seu sonho, ela que foi atrás de patrocinadores, ela que foi atrás do treinador, ela trabalhava em 3 lugares, mostra durante o filme que ela era criança, ela limpava barcos para conseguir o dinheiro, treinou, fez os cursos que ela precisava de sobrevivência. Então, é uma história muito inspiradora, né? E para mim também, porque eu não sei se eu já contei para vocês a minha história com a borboleta azul. Eu tenho uma história aí que, se eu não contei ainda, eu conto num outro momento. E na primeira cena do filme, já apareceu a borboleta azul no filme. Então, quando ela aparece como um sinal para mim, eu sei que ali tem algo que é muito motivacional e que vai me inspirar demais, né? E eu vejo essa borboleta azul o tempo todo em todos os lugares. Ela é um dos meus arquétipos, dos medos totens, dos meus animais de poder. Eu tenho ela, inclusive, tatuada. E assim, gente, é surreal, é surreal. Eu precisava vir conversar com você sobre esse filme, trazer essa inspiração. Vamos ver qual é a mensagem do tarô, qual é a mensagem do universo. Outro ponto que eu queria comentar é que ela traz a questão para mim de uma coisa que muitos brasileiros ou muitas pessoas mundo afora não têm, que é o apoio dos pais, né? O quão forte e o quão destemido você pode se tornar quando você cresce tendo o apoio do seu pai e da sua mãe, né? O quão corajoso você é para enfrentar o mundo quando você tem essa base, esse suporte, que é o que o filme traz do início ao fim. Ela não só tinha os pais ajudando ela, quanto os irmãos, né? Irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Toda a família acreditava nela e acreditava no sonho dela. Então, nem todo ser humano, nem toda pessoa vai ter essa sorte, né? Esse presente que é o apoio familiar. O quanto a fé move montanhas. E eu gostaria de fazer uma analogia do filme com a nossa vida, né? Eu jamais me imaginaria pegando um barco e saindo por aí com 16 anos. Nossa, com 16 anos eu ainda tava reclamando, brigando com meu pai porque que ele tinha se separado da minha mãe, né? Então,
Era uma adolescente revoltada. Imagina se eu tivesse tido um sonho assim, um propósito com essa idade, eu nem sei o que eu teria feito. Mas o quanto a fé dela, em vários momentos, em nenhum momento ela fala em Deus, em nenhum momento ela fala em fé, né? Acho que o mais próximo que ela chega disso é a conversa no telefone com a mãe, e a mãe manda ela olhar para a estrela e dar um suporte ali que motiva, né? Tipo, sempre que você estiver olhando para a estrela mais brilhante do céu, eu também estarei lá olhando com você. Então, assim, em nenhum momento fala-se em fé, ou fala-se em Deus, ou ela faz uma oração, ou qualquer coisa do tipo. Ela simplesmente tem uma fé inabalável nela mesma. Ela confia plenamente nela mesma. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar sobre as pessoas que são ateias, né? As pessoas que não acreditam em nada. E hoje eu tenho uma perspectiva de mundo de que as pessoas que não acreditam em nada são as pessoas que mais têm fé, porque elas acreditam nelas mesmas. E quando você acredita em você mesmo, tudo é possível, né? Ao ponto de ela enfrentar ondas de mais de 18 metros de altura, o barco ficar totalmente imerso no fundo do oceano, né? Você paralisar ali, o tempo parar e você pensar, aqui é o fim, e de repente tem uma reviravolta, né? Ou no momento antes da tempestade, quando ela estava muito próxima de desistir, né, ela começa a receber os comentários, receber os vídeos lá nos comentários das pessoas mundo afora que estavam acreditando nela. Então ela pensa assim, eu não posso decepcionar essas pessoas. Mesmo que a vida dela estivesse em risco, né, fosse uma linha tênue a se atravessar, ela pensa, eu não posso decepcionar essas pessoas porque elas têm fé em mim. Elas acreditam em mim e eu também preciso acreditar. Então, caraca, se você ainda não assistiu, produção agora de 2023, inspirado numa história real. Tá em 6º lugar hoje, tá dentro do top 10 do Netflix, hoje no dia que eu tô gravando. E vale muito a pena, né? Vale muito a pena assistir. Muito mesmo. É isso. Vamos puxar aqui umas cartinhas, ver o que a espiritualidade tem de mensagem. E o mais agravante, né, é que ela tinha dislexia. Então, as letras se embaralhavam, ela tinha dificuldade de ler nos momentos que ela ficava nervosa. E ela precisou criar gatilhos e estratégias para se ajudar no momento onde ela estava sozinha e ela precisava ler as coordenadas. Então eu faço, olha aqui, a estrela já saltou, né? Eu faço uma analogia desse filme com a nossa vida, né? Quando a gente tá lendo o tarô e sai a energia do louco, quando a gente tá lendo o tarô, a torre, e vem uma energia do louco, fazendo uma analogia com o filme, o que significa? É uma nova jornada que está começando. Quando ela parte, né, ali ali, quando ela sai, né, desse porto da Austrália, ela está iniciando a jornada do louco. Ela está iniciando uma nova aventura, uma jornada que vai ser cheia de desafios, né? Vai ser uma jornada com várias torres, porque em vários momentos do filme a gente vê ela completamente abalada, porque ela tá se sentindo sozinha, porque ela tá se sentindo sem forças, o emocional muito abalado, em vários momentos ela tem que se superar, né? Como é o caso de uma das tempestades, onde ela fica vários dias, né, tendo que puxar o leme, fazer todo o esforço sozinha. Então ela tem que trabalhar a resistência mental, emocional, física, né? São momentos de desafio onde a gente precisa se superar muito. E na vida é assim, né? Às vezes a gente está nessa jornada, navegando o nosso barco sozinho. Por mais que existam pessoas ao nosso redor, pessoas com quais a gente pode contar, como no filme ela tá o tempo todo falando no telefone com a família e tudo mais, ela tá em contato com pessoas que tá dando suporte, mas a única pessoa que consegue
puxar esse leme, fazer esse barco navegar é ela mesma. Então, essa é a nossa jornada de vida. O tempo todo, a gente recebe suporte espiritual, recebe suporte das pessoas, né? Dos amigos, das pessoas que nos amam, das pessoas que acreditam na gente. Mas a única pessoa que consegue velejar mundo afora somos nós mesmos. E é muito louco, assim. Eu não me imagino, né? Jamais. Nossa, jamais. Entraria num barco sozinho e sairia em direção a tempestades, né? Até porque não é meu propósito, acredito, mas o que passa no primeiro momento na minha cabeça? Isso é loucura, né? Insanidade. Quem em seu estado de consciência iria para mar aberto fazer isso? E sim, existem muitas pessoas, inclusive ela, a Jéssica. É uma história verdadeira que aconteceu em 2009 para 2010, né? Ela ficou 210 dias no mar, sozinha. Uma menina de 16 anos se superando. Então, como ela mesmo, o repórter ali no final do filme fala, né? É uma jornada de alma. Não é uma jornada humana, né? Essa menina, ela não queria provar nada para ninguém. Tanto que ela fala no final do filme: eu não me considero uma heroína. Sou uma garota comum que acreditou no seu sonho. Você não precisa ser especial para alcançar algo assim. Você só precisa encontrar o seu sonho, acreditar e trabalhar duro. Né? Então, era o sonho dela. E o que é o sonho de cada pessoa? É muito individual, é muito particular. Né? A gente não pode entrar na energia do julgamento, de achar, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Quando a gente conta um sonho que a gente tem para alguém, as pessoas acham que é loucura, acham que é insanidade, elas te desmotivam, elas acham que você não consegue. E até ali os próprios pais dela, né? A mãe dela em nenhum momento incentivou a não fazer. Mas o pai dela teve um momento que ele fraquejou, porque como pai, ele teve medo de perder a filha, né? Ou como ele fala no final do filme, na hora que ela diz que ela vai tentar enfrentar a tempestade, ele fala que ele nunca navegou, que ele nunca saiu de perto da costa terrestre, então ele não pode aconselhar ela a fazer algo que ele nunca fez, porque ela já enfrentou mais desafios com 16 anos do que ele a vida inteira, né? Então, muitas vezes os nossos pais, eles por proteção, eles tentam nos desmotivar, eles tentam nos desincentivar, mas é só a forma deles nos protegerem, né? Cara, assista esse filme, tenho certeza que você vai ser outra pessoa depois desse filme, sabe? Lembra ontem a leitura que a gente falou sobre um presente da espiritualidade? Eu poderia dizer que esse filme para mim hoje foi um presente da espiritualidade, porque encheu meu coração de esperança e de alegria é muito legal assim ver o sonho realizado, a justiça, a transformação de alguém. 6 de ouros. Dez de espadas, 4 de paus, 9 de paus, 'Rei de paus, e é engraçado, como saiu o 4 de paus aqui, tá passando na minha cabeça alguns pensamentos individuais, pessoais, que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu me sentia muito triste, né? Eu já falei pra vocês. E eu lembro que um dos pensamentos recorrentes que eu tinha conversando com Deus era justamente sobre
eu questionava muito Deus, por que eu não tinha uma família como essa família do filme, né? Essa família Watson. O meu sonho, minha realização de vida era ter uma família assim, uma família onde eu tivesse pais que me apoiassem, onde eu tivesse morasse perto do mar, tivesse conforto, sempre foi um sonho, né, morar perto do mar, me dar bem com os meus irmãos, ser uma família comercial margarina. Eu chorava, e eu pedia para Deus por que eu não tinha o meu pai e a minha mãe e as coisas não eram assim como a família dos meus colegas de aula, né? A gente foi morar num lugar quando os meus pais se divorciaram, onde a minha mãe era a única mãe solteira. Então a gente sofreu muito bullying, muito preconceito, porque todo mundo tinha pai e a gente não tinha pai, né? A gente não sabia explicar. Era muito complicado. E agora vendo essa energia do 4 de paus aqui, do rei de paus, eu lembrei disso e para mim faz todo sentido hoje, porque eu sei qual é o meu propósito dentro da minha família hoje, né? E é importante que, às vezes, se você tem essas dores e essas dúvidas, você também descubra qual é o seu propósito dentro da sua família. Mas eu também sei que se um dia eu vier a formar família, com certeza eu serei a mãe que eu gostaria de ter, né? Ou se eu fosse o pai, eu seria o pai que eu gostaria de ter tido na minha vida. Então, às vezes, o nosso propósito é, é justamente entender aquilo que a gente não quer ser, se curar para que um dia possamos ser tudo aquilo que a gente sempre quis. Olha que louco, né? O mestre hoje tem saído bastante. O Papa. Dois de espadas. E o mago. A força. No fundo do deck. No fundo do outro deck ficou a sacerdotisa. Então, o que eu vejo, né, nesse jogo? Comentários à parte agora do filme. Vamos falar sobre a energia, né, do título, que se chama, na tradução livre em português, Destemida. Então, aqui estou me conectando com a energia de alguém que, nesse momento, o universo está te convidando a iniciar uma nova jornada, né? Olha, a estrela com a louca. Então, você está sentindo um impulso muito grande de sair da sua zona de conforto. Para alguns é a própria casa, para alguns é o trabalho onde você está, para outros, às vezes, é uma mudança de cidade. De repente, você começa a sentir um impulso muito forte de ir para um novo lugar, de mudar de país, algo que você não consegue explicar. É só, né, é como o sonho da menina, o desejo de velejar. Você não consegue explicar, é como se você começasse a dormir e acordar todos os dias e a cada dia que você abre seus olhos, aquela vontade vai se intensificando, aquela vontade vai ficando mais forte, né? Só que para você dar um pontapé inicial nessa jornada, você precisa romper com uma estrutura. Então, é como se nesse momento da sua vida, o universo, ele tivesse te preparando. É como se você estivesse fazendo um cursinho preparatório para o vestibular, sabe? O vestibular é um exemplo, né? Não estou dizendo que todo mundo vai fazer vestibular, mas digamos que você vai se inscrever no vestibular e você está fazendo um cursinho preparatório. Então aqui a vida, ela quer te levar para uma jornada.
mas ela tá fazendo esse cursinho preparatório antes com você. O que quer dizer isso? Você precisa romper com uma barreira que até hoje te limitou. Por que até hoje? Talvez porque não fosse a hora. Talvez porque agora era o momento. Talvez porque antes você não encontrou forças, né? O Criador, Rei de Paus. Nesse momento da vida, você está encontrando essa força. É como se eu sinto que é como se a espiritualidade estivesse trabalhando silenciosamente a tua energia, alimentando ali todos os dias essa energia, para que quando é quase uma bomba atômica, senti uma bomba explodindo agora. Tá trabalhando silenciosamente na tua energia, muitas vezes nem você pode estar entendendo muito bem o que está acontecendo. Você sente que você está mudando, você sente que alguma coisa está acontecendo, mas você ainda não consegue visualizar muito bem o que está acontecendo com você. E é como se eles estivessem trabalhando dia após dia, trazendo eventos, circunstâncias, pessoas que te provocam uma série de sentimentos, e esses sentimentos causam uma série de reações, e às vezes você não está entendendo por que você está tendo essas reações, por que você está tendo determinados sentimentos, né? Exemplo, acontece alguma situação onde te gera uma ira muito forte, uma raiva muito forte, e aí depois você se pega pensando por que aquela situação aconteceu, o que, né? Você quer entender. Você quer entender. O Papa aqui, ele me mostra alguém que quer ter o controle do que está acontecendo no seu mundo interno, sacerdotisa, né? E no seu mundo externo. Mas tem alguns eventos que podem estar acontecendo com você nesse momento que você pode estar buscando essas explicações lógicas e racionais e você não está encontrando. Mas você está indo no fluxo, você está fluindo. Você está fluindo porque dentro de você é justamente essa sensação, essa fé de que confia, vai confiando, que você está indo no caminho certo, vai confiando na sua intuição, no seu feeling. Porque é quase como se você sentisse que você precisa renascer. Ao mesmo tempo, você sente um cansaço muito grande. É como se a todo momento você sentisse que você precisa se superar um pouquinho mais. A cada desafio que vem, é como se você quisesse que os desafios eles ficassem mais fáceis. Só que os desafios eles nunca ficam mais fáceis. A cada desafio que vem, é você que precisa se superar um pouco mais. E aí o próximo desafio que vem, você tem aquela esperança de que ele seja mais fácil, mas aí ele fica mais difícil. E aí você tem que se superar um pouco mais. Entende? E é exatamente isso que eles estão me mostrando. É como se esses pequenos desafios que você vivenciasse todos os dias, ele fosse te fortalecendo para que num determinado momento você gerasse essa explosão. Como assim uma explosão, né? É como se você tivesse que romper mesmo. A explicação mais lógica, mais próxima que eu vejo aqui para dizer o que eu tô vendo é assim, no Theta Healing, quando a gente faz a terapia para subir na sétima dimensão, né? A dimensão da criação, a dimensão do todo ali,
sétimo plano da existência, a gente passa por camadas, a gente passa por várias camadas. Quem já fez uma sessão de Theta Healing sabe. A gente começa a sair da atmosfera e a gente vai expandindo, expandindo, expandindo. E aí a gente passa por camadas claras e escuras, por camadas gelatinosas. E é justamente essa sensação que eu tenho. Engraçado, porque parece uma gestação. Eu me senti, eles me mostraram agora como se eu estivesse dentro do útero. Quando você está dentro do útero da sua mãe, você tá ali imerso num líquido, né? E você vai crescendo, você vai se fortalecendo, você tá conectado ali pelo cordão umbilical e você tá sendo alimentado, certo? Só que você vai crescendo. É muito louco, porque eles me mostraram exatamente como se eu estivesse dentro do ventre da mãe agora. Como se eu estivesse sendo aqui, né, nutrida. É como se você estivesse sendo nutrido pela espiritualidade. Você estivesse dentro de uma bolha de proteção. Vamos usar aí a simbologia do ventre, né, da barriga da mãe. Então você vai crescendo, você está crescendo. Só que você não pode sair dali porque você ainda está se fortalecendo, né? Você está recebendo alimento pelo cordão umbilical e tudo mais e você está sendo nutrido. Até que chega um ponto que é a hora de você nascer. Que é a hora de você romper com a bolsa, né? A bolsa d'água, ou como fala? Acho que é a bolsa, né? As mães falam que a bolsa estourou, rompeu. Então aquela bolsa rompe e você vem ao mundo. Mas aqui a gente não tá falando de ninguém grávida, entendeu? A gente não tá falando, não tô dizendo aqui na leitura que ninguém vai engravidar, nem nada disso. Eu tô falando que você vai renascer. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho a carta do 10 de espadas e ela se chama renascimento. É como se você, nesse momento, estivesse sendo nutrido pela espiritualidade, né? Esse cordão umbilical, digamos assim, é a espiritualidade te dando energia constantemente, fortalecendo você para que no momento certo você rompesse com essa realidade, você rompesse com essa camada densa que você está envolto. Mas é engraçado, eu falei do Theta Healing porque é como se eu sentisse não a água do ventre, mas uma coisa gelatinosa mesmo. Que aí eles me mostraram eles me mostraram a carta do carro agora. Peraí. A carta do carro nesse tarô, ela vai falar exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Então você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, né? Tipo, você tá ali, só fluindo. Ó, despertar espiritual. Sete de paus. Cara, é engraçado. Eu tô buscando um filme, ou tô buscando a imagem de algum outro filme, de alguma outra série. Na minha cabeça ela tá assim, rodando, passando um monte de série, filme, muito louco. Tentando buscar uma cena, como se ela estivesse fazendo uma busca de imagem aqui, tentando achar uma cena que eu pudesse explicar o que eu tô vendo pra vocês, mas não tô achando. 8 de ouros. Mais uma, por favor. Para alguns, eu poderia... Ó, Rei de ouros. E o fundo do deck a temperança. Para alguns, eu poderia dizer que é um projeto que vocês estão gestacionando só se vocês forem o projeto. Só se você for o próprio projeto da sua vida aqui para a espiritualidade, porque é bem complexo o que eu tô vendo, na verdade, eu não sei explicar.
É como se você estivesse sendo preparado para algo muito grande, muito simbólico, muito importante. Talvez aqui, para alguns, justamente sendo preparado para o teu propósito de vida. E você ainda não sabe o que é esse propósito. E é como se no momento certo você fosse romper com essa barreira. É como se, como eu falei do filme, né? A menina, ela encontra a força que ela precisa, não sei de onde, para ter essa coragem de fazer essa jornada sozinha. E é como se de repente aqui você fosse encontrar também essa força que você nem sabia que tinha para romper com uma realidade. Como eu tenho a carta do mago, a palavra que eu tô ouvindo é romper com uma realidade. A sua realidade. Só que o que está acontecendo nesse tempo? Você está bastante estressado e cansado. Porque é como se você já tivesse muitas vezes. Gente, pelo amor de Deus, coloca nos comentários pra mim se isso faz sentido pra você. Explica pra mim qual é a situação aí na tua vida que tá acontecendo que faz sentido essa leitura, porque o exemplo mais próximo que me veio foi de uma gestação, mas eu não tô vendo que ninguém vai ficar grávida. É como se um evento muito importante fosse acontecer na tua vida, mas eu não sei de que tipo de evento a gente tá falando. Entende? A única coisa que eu sinto é que nesse momento você tá bastante sobrecarregado. Carta da exaustão, 9 de paus. Mas ao mesmo tempo que você sente que você tá sobrecarregado, você sente que você precisa continuar forçando. Sempre se superando, sempre indo mais longe. É como se você. Não sei se alguém aí serve o exército ou alguma coisa do tipo, onde você precisa fazer testes de resistência. É outra analogia que eu posso fazer. Digamos que você está no exército e você tem vários testes de resistência para fazer. Então, esses testes eles nunca acabam. Toda vez que você volta de um teste, você descobre que você tem que você vai ser submetido a outro teste, a outro desafio, e você precisa se superar ainda mais, um pouco mais. Cada vez vai ficando, a intensidade vai ficando mais difícil. Mas você não tá sozinho. A estrela vem regendo o jogo dizendo que isso é proposital. Por mais que você não entenda o que está acontecendo, você não tenha uma visão ampla, né? Você não tenha a informação de qual é o propósito disso, para que isso tudo vai servir no final. Você tem aquele feeling que você precisa continuar. É como se alguém estivesse sendo preparado para a guerra. Não precisa ser guerra literalmente, né? Às vezes pode ser uma guerra mental, uma guerra emocional, onde você vai precisar ter muita resiliência. E olha, assiste a leitura de hoje mais cedo, que a gente falou a leitura inteira sobre inteligência emocional. É como se a espiritualidade ela estivesse te desenvolvendo pacientemente para algo no futuro. Mas é algo que você não sabe ainda. Eu não sei. Engraçado, né? Porque eu não sei quem é que tá se conectando aí do outro lado, se é homens ou se é mulheres, mas olhando para essa carta da torre agora eu realmente vi guerra. Às vezes, um exemplo que me veio aqui, você é um jornalista e, sei lá, você vai cobrir uma matéria no Iraque. Então você vai precisar estar sob
Você vai ter que ter uma preparação para ir para um lugar onde está tendo guerra, né? Bomba atômica, não sei. Talvez tenha alguma pessoa aqui que vai ser enviada para algum lugar tipo a Síria, tipo o Iraque, que está acontecendo guerra. Talvez você seja de uma religião aqui, porque eu tenho o Papa que fala de instituições religiosas ou uma instituição governamental e de alguma forma você vai ser enviado, vai ser colocado para um desses lugares onde você vai ver muita fome, onde você vai ver muita morte, onde você vai ver muita miséria. Você vai ter que lidar com a dor e sobre pressão constantemente. Às vezes você pode sim também ser alguém que está servindo o exército e a gente não sabe se amanhã ou depois vai ter uma guerra, entende? Mas a espiritualidade, ela vê o futuro, né? Ela vê as linhas do tempo, ela sabe o que tá acontecendo nas próximas linhas do tempo. A partir das escolhas que você está sendo direcionado hoje. E também eu acredito em Mektub, né? Acredito que tudo está escrito. A gente tem um propósito, a gente tem uma jornada, as coisas elas não acontecem assim aleatoriamente. Tudo tem um propósito. Mesmo que a gente tenha livre-arbítrio, né? Quando a gente tem uma missão muito forte, o tempo todo a gente, por mais que a gente saia um pouco fora dessas linhas do tempo, e eu vou fazer um vídeo, me veio hoje, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso no outro canal, sobre como foi a minha primeira experiência com ayahuasca. É importante nesse momento eu contar para vocês. Mas aqui eu sinto que você tá se resguardando. 2 de espadas. Você tá se protegendo. Constantemente você tá sendo... Agora eu ouvi que para alguns é ataque espiritual. Constantemente você está sendo atacado. Ou você está passando por desafios que a espiritualidade está permitindo que você passe. Olha, nessa leitura eu me conecto com quem está em jornada de chama gêmea, tá? Porque as chamas gêmeas, elas têm um propósito muito grande com o Criador e com o planeta, onde existe etapas que precisam ser cumpridas, né? E se você é uma dessas pessoas, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre chamas gêmeas, então você está sendo desafiado a superar cada uma dessas etapas. E para alguns de vocês podem estar acontecendo ataques espirituais constantes, mas ataques espirituais que a espiritualidade sua está permitindo que aconteçam para que você se fortaleça. Ponto. Então eu pego a energia aqui do teu eu superior. Essa energia é a carta do julgamento. É como se nesse momento você estivesse cansado, o teu eu superior aqui te guiando, te fortalecendo a tua criança interna. Olha, dessa carta do 10 de espadas. Vocês sabem o que significa o 10 de espadas, né? Quando a gente se sente derrotado e a gente não tem mais força para levantar. A única forma de se levantar é se render. Só que essa criança, ela canta. É como se ao mesmo tempo que a sua mente, ela... Ou, não vou botar a mente aqui, eu vou botar o seu físico, tá? Ao mesmo tempo que o seu corpo físico, ele tá extremamente sobrecarregado. Por exemplo, a menina do filme, né? Ela sabe que ela vai enfrentar ali vários dias de tempestade e que vai ser muito exaustivo. Essa carta se chama exaustão. Vai ser muito exaustivo para o físico, né? A criança dela tem esperança e a criança canta. Logo no início do filme, quando ela fala com o treinador dela e ele diz... e ela fala que como que ela vai sobreviver sozinha, ele manda ela cantar. Por que cantar? Porque o canto nos eleva a Deus. O canto, ele eleva a vibração.
Não importa a situação onde você estiver, se você abrir a sua boca e você começar a cantar, e não precisa ser louvar a Deus, mas cantar uma música. Por que eu trago tanto vídeo de música? Né? Por que eu tenho uma parte do um quadro aqui no canal que se chama Rádio Cósmica? A minha primeira tatuagem, que vocês não vão conseguir ver, mas está aqui, é uma nota musical. Porque eu sempre tive muita conexão com a música. Quando eu estou triste, eu canto. Eu pego letras de músicas afirmativas, letras de música de empoderamento, como a que eu fiz hoje do Projota, porque essas músicas, em momentos de muita dificuldade, elas me trazem força para continuar. Que é essa energia aqui, 9 de paus. Então, quando a coisa tá muito difícil e eu não encontro uma solução, eu não encontro um caminho, eu canto. Porque assim eu elevo a minha vibração, eu solto, eu me distraio. E aí a solução aparece. Então aqui, você que está vivendo esse momento de extremo estresse, essa sobrecarga do mental em relação ao corpo, você sente que a tua espiritualidade às vezes está silenciada, né? Às vezes você tenta buscar resposta ali com seus mentores e você não escuta, você sente que a tua espiritualidade está silenciada. Entenda que você está sendo desafiado a ir um pouco mais longe, a confiar na sua intuição. Você está sendo convidado a mudar a estratégia, a confiar no seu mestre interior, na sua sabedoria, no seu conhecimento. E não esquecendo que eu tenho a sacerdotisa aqui no fundo do deck, então a sua intuição está sendo treinada. A sua intuição está sendo treinada. Como é que eu desenvolvo a minha intuição? Passando por desafios onde eu preciso usá-la. Você não vai na academia e você não treina a perna quando você quer ficar musculoso, quando você quer treinar, quando você quer ter um abdômen bonitinho, braço forte, você não treina braço, você não treina abdômen, você não treina panturrilha. A intuição, ela é um músculo a ser desenvolvido. A resistência física, a disciplina, é um músculo a ser desenvolvido. E vocês estão sendo convidados a desenvolver tudo isso. Uns mais a intuição, outros mais a disciplina, outros mais a resistência, outros a resiliência, porque tem um propósito. Só isso. Sabemos desse propósito nesse momento? Não. Não sei o que é. Eu só sei que tem muito trabalho envolvido aqui. Para chegar na maestria, tem que passar por todas as etapas. Alguém aqui tá trabalhando pra caramba. Não sei se é trabalho braçal, ou é trabalho interno, né? Trabalho interno. Mas como eu tenho um rei de ouros e um 10 de ouros e o 8 de ouros, para alguns aqui eu sinto que é bastante trabalho braçal mesmo. Independente da profissão que você tem, é um momento onde você está trabalhando muito. E você está bastante cansado, mas você sabe que você não pode parar. Porque para atingir os seus objetivos, sejam eles espirituais, profissionais, amorosos ou pessoais, vai precisar aqui de muita dedicação, né? Como ela fala, você só precisa encontrar seu sonho, acreditar e trabalhar duro. Então você que chegou nessa leitura hoje, você está trabalhando duro. E a espiritualidade está dizendo, continue. Continue. Continue a nadar, continue a nadar. Porque você está muito perto de atingir aqui um outro nível de consciência. A temperança com o julgamento. Um novo nível de despertar de consciência. Então, se está muito difícil nesse momento, é porque você está no caminho certo. Continue a nadar. Certo? É isso que eu vejo, então. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Assista o filme. Tenho certeza que você vai se motivar muito. Vai ser uma inspiração
assistir esse filme, se você, claro, tiver Netflix disponível. E a gente se vê em breve. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!